TikTok, rede social, transmissão ao vivo, live. Daqui a pouquinho vai chegar aí as pessoas, né? Quando a gente começa uma transmissão ao vivo pelo TikTok, as pessoas começam a chegar, né? Eu vinha fazendo transmissões ao vivo pelo YouTube, mas ninguém aparece. Fica aquele vácuo, aquele vazio, sem acompanhamento. Porém, aqui no TikTok eu estou gostando, né? Eu estou gostando porque pessoas aparecem, acompanham a transmissão ao vivo. Eu vou ter que ler a Bíblia nesta hora no Apocalipse, Revelação, ou tirando o véu, descortinando, né? Abrindo a cortina. É disso que trata o Apocalipse. As coisas que eram no passado, que são no presente e que acontecerão no futuro. É um livro que aponta para o passado, o presente e o futuro. Todos os livros da Bíblia é de suma importância. Mas há livros da Bíblia, por se tratar de profecias como Daniel, como o Apocalipse, né? E aqueles livros lá, Ravacuco, Naum, né? Joel. Toda a Bíblia é um livro de profecia. Não dá para pregar só o Apocalipse. Apenas um livro da Bíblia, né? Tem que juntar a Bíblia inteira. Embora o meu objetivo, a minha missão, minha responsabilidade é ensinar bem, e ensinar muito bem as 14 cartas de Paulo. Porque é ali onde está a nossa salvação. Para os gentios, para as nações, para os povos, tribos, raças, línguas. Porque Paulo, apóstolo Achalia, né, no hebraico, o apóstolo Achalia, Paulo, foi enviado para as nações, né? Então, o seu evangelho, suas 14 cartas, mais especificadamente as 13 cartas às nações, porque quando Paulo escreveu os hebreus, é para os israelenses, as 12 tribos, né? Tem que ser muito bem explicado para que possamos ser salvos, né? A salvação hoje é regressar à palavra original, à sã doutrina, a revelação dada por Amashia, Yehoshua Amashia, a Achalia Paulo, ao apóstolo Paulo. E aos Gálatas 1:8, Paulo disse: um anjo descendo do céu, a nós mesmos, alguém pregar o evangelho diferente do que já foi pregado. Gente, já foi tudo pregado. Tá certo que, como hoje eu estou pregando, nos Estados Unidos é um leão, né? Mostrando que ele não é águia, ele é um leão, a América do Norte, né? Essas coisas não foram pregadas, né? Vocês entendem? Embora está aí na Bíblia, né? Está o tempo todo na Bíblia, porque como eu estou a viver, hoje é que dia aqui? Hoje é 18 de setembro de 2025, século 21. Então eu não estou vivendo no tempo de Jonathan Edwards, Charles Finney, William Bolton, Adoniran Judson, Billy Sudan, Dwight Lima Moody, Dave Livingstone, Hudson Taylor, William Carey. Eu não estou vivendo um tempo desses homens de Deus, não? Eu estou vivendo no século 21, então minha pregação tem que ser atual. Embora eu estou a trazer o antigo evangelho,
o evangelho que Paulo pregou, né? Compreende? É o antigo evangelho que serve para hoje. É o que nos vai salvar. É o que vai te salvar hoje, homem e mulher. A mim e a ti. A nós todos, os que acreditarem, né? Não tem para onde ir. Você pode escolher uma religião, uma igreja, uma denominação, um sistema religioso. O problema é seu. Aí não tem salvação. O tempo todo você caminha com aonde está a salvação nas tuas mãos, debaixo da sua axila, né? Do seu sovaco. É uma pena que a Bíblia serve como um desodorante, é só para tampar o fedor da axila, né? As pessoas não creem na Bíblia. Não acreditam nas Escrituras. Mas e é Joanã, é o quarto evangelho, você fala João, mas a letra J não tem nas 22 letras do alfabeto hebraico. E é Joanã, que se chama de João, nunca ninguém chamou ele de João quando ele estava vivo, nem na ilha de Patmos, né? Patmos, né? 5:39 ele usa as palavras do Mashiach. Mashiach disse, Yehoshua Mashiach, para escutar, que é a mesma coisa de estudar, analisar, pesquisar, para escutar, e as escrituras, vocês dizem, vocês pensam que nela tem vida eterna, e tem mesmo. Mashiach diz assim, elas dão testemunho de mim. Então, a Bíblia, é verdade isso, do Gênesis ao Apocalipse, ela não fala de Cristo, ela não fala de Jesus. A Bíblia de Bereshit, primeiro livro, ao Apocalipse, ela fala de Yehoshua HaMashiach. Ela fala do Mashiach. Diz que ele é da tribo de Judá, de Judá. Hebreus capítulo 7, versículo 14. E de onde que ele, sendo judeu e Rudim, você vai chamar ele de Jesus? Você vai chamar... Jesus é romano, nome latim romano. De onde que ele, sendo da tribo de Judá e Judá, Hebreus 7, 14, você vai chamar ele de Cristo? Cristo é grego, é da Grécia, é da Europa. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Oh, mas ninguém nunca pregou isso, mas agora está sendo pregado. E por que está sendo pregado? Porque estamos chegando no fim do fim, no fim dos tempos. Já estamos, ó, há muito tempo. Agora está chegando o momento final. Quem sabe é agora, né? Mais de 140 países da ONU já colocaram lá seu voto. Vão votar agora, a partir do dia 21, 22, 23 de setembro, 24 de setembro, para o aparecimento do Estado da Palestina. Israel não quer. Donald Trump não quer. Donald Trump, o presidente americano, é autocrata, autoritário. É um ditador, né? Ele patrocina o genocídio em Gaza. É as armas americanas, bombas americanas, que explode tudo lá em Gaza, crianças, né? Nós estamos no tempo da Brit Hadashah, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Mashiach Yehoshua disse, deixai vir a mim as criancinhas, delas é o reino dos céus, o reino de Deus. Matar uma criança, gente, neonatal, recém-nascida, isso é genocídio, isso é brutal. Não concordo com o que o Hamas fez, os terroristas, né? Mas também eu não posso concordar. Ou alguém diz assim, eu amo Israel. Você ama Israel? Eu também amo. Mas eu não posso concordar com o governo de Israel, o Benjamin Netanyahu, matar recém-nascido. 15 mil crianças, né? Eu teria que ir contra o Novo Testamento, a Brit Hadashah, ou a mensagem do Mashiach. Eu ainda vou ler aqui Apocalipse 18, 11, né? Eu quero mexer aqui nas letras de hinos nacionais de país, inclusive do Brasil, da Rússia, da China, da Alemanha, né? Da Venezuela aqui, que está uma tensão terrível, né? Donald Trump já explodiu 3 barcos, né? Aqui no mar da Venezuela com o Caribe, é o mar do Caribe, né? Então, vocês entendem? Eu não posso ser de acordo com Israel ao ponto
de concordar com o genocídio. Porque mesmo a Bíblia fala que nosso Senhor, Adão, e Yahushua Mashiach, lê Apocalipse 11. É o texto, não é esse que eu vou ler. Mas está aqui nesse capítulo, eu vou ler o versículo 18, está aqui nesse capítulo. Diz que as duas testemunhas, Elias, Moshe, Moisés, serão mortas depois de 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio de profecia. Seus corpos ficarão 3 dias e meio estendidos em uma praça. Povo, nações do mundo inteiro verão seus corpos, vão trocar presentes uns com os outros. De tanta alegria, porque esses dois profetas, você pensa que os profetas acabaram, não? Lucas 16, a lei, a Torá, a lei e os profetas, na sua Bíblia vai dizer assim, duraram até João. Mas será que a lei, eu sei, Paulo fala em Romanos 11, o fim da lei é Mashiach. Mashiach é o fim da lei, né? Será que a lei acabou? Ou o texto quer dizer que a lei e os profetas tiveram o seu auge em Yehoanã, você fala João Batista, mas é Yehoanã Batista, porque Mashiach disse em Matitial 5, 16, 17, eu não vim revogar a lei, destruir os profetas, acabar com a lei, até que os céus e terra passe, nenhum tio será retirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer um que menosprezar o menor dos mandamentos da Torá, e tem 613 mandamentos, será chamado menor no reino dos céus. Qualquer um que ensinar todos esses mandamentos da Torá será chamado grande no reino dos céus. A lei acabou. Você que pensa. Você que pensa. Porque para os judeus não acabou, não. E nós, os gentios, é que não estamos obrigados a obedecer 613 mandamentos da Torá. Os mandamentos que estamos obrigados a obedecer, se quisermos entrar no céu, é os do Achalia Paulo. É o que Paulo escreveu aí. Que o homem não pode orar e profetizar com a cabeça coberta. Então eu não vou usar kippá. Igual eles usam lá no muro ocidental das lamentações para rezar. Os judeus e todo mundo. Né? Já que o Novo Testamento, para os gentios, diz que não se pode orar ou profetizar com o varão, o homem, com a cabeça coberta. Diz que se a mulher não usa o véu, e é em público, viu? Mande ela cortar o cabelo. Eu não preciso mandar as mulheres cortar o cabelo, embora as mulheres não creiam usar véu em público. Mas as mulheres batistas da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, de todas as igrejas, elas já estão com os cabelos cortados, sem eu precisar mandar. A moda, a cultura, Hollywood, a televisão, as modelos, as top model, aí já criaram a cultura. Elas cortam cabelo, as atrizes de cinema, de novela, de televisão, as mulheres tudo segue e corta. Ou as cantoras gospel, né? Eu coloquei um cântico aí dos judeus, dos Yehudins, né? Tá aí no meu YouTube, Quai, TikTok, Facebook. E Paulo fala aqui em Romanos que Israel, os judeus, os Yehudins, é o povo da aliança, é o povo da promessa. E diz assim que nós aprendemos a adoração com eles, ou seja, eles é que aprenderam primeiro como adorar Yehová, Yod-He, Vav-He, né, o Criador. Agora veja o mundo gospel, é um pula-pula, é as mulheres cantando com um pé só, é os homens cabeludos, né? Não tem nada de adoração dos haredins, ultra-ortodoxos, né? Estou falando do mundo gospel. Né? E a Bíblia diz que a adoração, eles aprenderam primeiro do que nós, os Yehudinhos, os judeus. E eu disse, de acordo com Zacarias 8, 28, 10 homens das nações de 10 línguas diferentes agarrarão no vestido de um judeu e dirão, nós não vamos soltar não, queremos ir convosco, né? Porque sabemos, ouvimos que vocês conhecem Deus, o Criador, né? E sabem mesmo, né? Conhecem mesmo, né?
Iehoanã 4:22, a salvação vem dos Eudins, dos judeus, né? Então devemos voltar à fé dos apóstolos, dos apóstolos, e mais especificadamente a fé do Achalia Paulo, né? Que Paulo foi enviado aos gentios, às nações, né? Vocês compreendem isso, né? Apocalipse capítulo 11, versículo 18, a Bíblia diz aqui: e as nações tinham se enfurecido, uma linguagem diz, e iraram-se as nações, e as nações ficaram enfurecidas. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos kadosh, aos santos, aos que temem o teu nome, né? O nome sempre está aparecendo, como eu preguei aqui na Brit Hadashah, Novo Testamento, na Nova Aliança, com Paulo, nas 14 cartas de Paulo, não temos bandeira, boné, camisa, uniforme de política, de governo. Nossa pátria está no céu, nos céus, de onde aguardamos nosso Salvador, Adon Yehoshua HaMashiach. Não é o Senhor Jesus Cristo, é Adon Yehoshua HaMashiach. É o que Paulo fala em Filipenses, né? Qual é a bandeira da Nova Jerusalém Celestial, da Cidade Santa? Eu não sei. Para mim, nem bandeira tem lá. Porque quem vai morar lá é quem pratica a santidade. Sem santificação, ninguém verá Adonai, Adon. Ninguém verá o Senhor, né? Hebreus 12:14, né? É o que está escrito, né? Então, idólatras, avarentos, impúdicos, depravados, imorais, adúlteros, fornicários, beberrões, sodomitas, lésbicas, não entrarão. Ficarão de fora. É sua vida imoral, depravada, sem santificação, sem santidade, que vai te impedir. Na verdade, quem vai impedir você de entrar no céu não é o Criador Jeová, não é seu filho Yehoshua Mashiach, não é nenhum arcanjo, querubim, serafim ou anjo, é você mesmo. É os seus pecados, é a sua incredulidade, é o se entregar ao cinema, à televisão, ao futebol, à bebida alcoólica, às drogas, à calça comprida, ao calção, ao biquíni, ao maiô, ao short, às tatuagens, aos salões de beleza, esmalte, batom, maquiagem, pintura, ao salto alto, ao pecado, em satisfazer a sua carne, realizando os prazeres da sua carne, se sentir bem com o pecado, né? As unhas, os lábios, o rosto com maquiagem, lábios pintados de batom, unhas das mãos, dos pés pintados de esmalte, agora é unhas falsas, cílios falsos, né? Harmonização facial, é tudo falso, botox, é tudo falso. As pessoas não querem ser naturais. Salomão disse em Provérbios que o cabelo branco, grisalho, é coroa de honra, né? E qual homem quer usar a coroa de honra hoje, ou a mulher? Elas querem pintar o cabelo, eles querem pintar o cabelo, eles não aceitam nada que o Criador estabeleceu. As clãs, cabelo grisalho, né? É uma honra, né? Diz a Bíblia, ou a barba branca, né? Diz a Bíblia, né? E o versículo 18 diz aqui: e as nações ficaram enfurecidas. É a hora. Já estamos vendo isso. Mas Elias, Moshe ainda não apareceu, Moisés não apareceu. Sim, mas as nações já estão enfurecendo. É o quadro perfeito para aparecerem. E a ONU vai voltar agora, está há poucos dias, né? Ela diz, já deu, sexta-feira passada, já foi dado como vai votar os 193 países na ONU. Inclusive, tem gente na ONU que foi sancionada, uma americana da ONU,
foi sancionada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está liberando voto para algumas delegações de países irem a Nova York. A ONU deveria ser neutra, porque Donald Trump está caçando, né? Ele não quer que o Estado da Palestina suja, né? O novo Estado da Palestina, né? Benjamin Netanyahu diz assim: é o prêmio que vocês, as nações, vão dar para o Hamas. Depois de matar 1.200 judeus no 7 de outubro de 2023, vocês vão gratificar, presentear o Hamas com o Estado da Palestina? Bem, até onde eu vi, a ONU vai voltar a reconhecer o Estado da Palestina, mas sem o Hamas. Sem o Hamas. Israel já matou, está indo para 65 mil cidadãos civis, homens e mulheres mortos. Não tem nada a ver, porque você vê a guerra da Ucrânia e Rússia aí, lá é 2 exércitos lutando um contra o outro. A Rússia envia drones, a Ucrânia responde com drone. A Rússia envia mísseis, a Ucrânia responde com mísseis. Mas Israel bombardeia a população civil da Palestina, de Gaza, com drones, mísseis, bombas. E são filhos de Abraão, ismaelitas, eles não são amalequitas, como diz Benjamin Netanyahu. Eles não são filisteus. Israel bombardeia a população civil responde com o quê? Com nada. Então é desleal, é uma guerra, é um genocídio. Porque a população civil não tem drones, não tem bomba, não tem aviões, não tem exército. É um massacre, é um genocídio. Isso é um quadro perfeito para o aparecimento do pequeno chifre, da besta, do assírio. Mesmo houve uma cimeira, acho que ontem no Catar, né? Em Doha, porque Israel bombardeou o Catar. Acho que foi 46 países árabes, né, islâmicos. E eles estão tomando uma decisão de cortar as relações com Israel, porque Israel já bombardeou 8 países, né? Líbano, Síria, Catar, Iraque. Estão falando que vai bombardear a Turquia, né? Do Recep Tayyip Erdogan. E o nome é Erdogan da 666. Eu não digo que ele é a besta, mas o nome dele dá 666. E a Bíblia diz em Daniel 8:9 que é a besta. O pequeno chifre vem do norte de Israel. Esse personagem, essa criatura, sairá do Líbano ou da Síria, cuja capital é Damasco, ou da Turquia, de um desses 3 lugares. Vai começar bem pequenininho, diz a Bíblia. Depois 10 nações, 10 chifres, darão poder, autoridade a esse pequeno chifre em 1 hora. E ele vai ficar grande, né? Aí a Bíblia que diz, dos 10 chifres ele vai arrancar 3. Que ele é o 8º rei do Apocalipse 17. Ele só vai reinar com 7 chifres. 7 mais o pequeno chifre dá 8. Ele é o 8º. As 7 cabeças eu já expliquei o que é. Primeiro o Egito, que existe, né? Segundo a Assíria, do Senaqueribe. A Síria não existe, porque Naum, profeta que viu o carro, o automóvel. Naum capítulo 2, versículo 4, os carros correm velozmente, se chocam nas praças de noite, parece tocha, correm como um relâmpago. Ou ele viu o carro com petróleo, com combustível fóssil, híbrido, o carro elétrico, o profeta que viu o carro, o automóvel, Naum, você não duvide dele não, Naum 1:1. Naum 1:11 ele diz que a besta é um assírio. Vem do norte de Israel, Daniel 8:9, né? Mas Naum diz que é um assírio. Saiu da Síria. Ele saiu da Síria. A Síria é no Iraque, na Mesopotâmia, na antiga Babilônia. A capital era Ninive. A Bíblia diz, Naum diz, é o conselheiro de Belial. Aquele que maquina o mal contra Jeová. Ele sai da Síria, mas Daniel diz ele vai para o norte de Israel. O Líbano hoje, ou Síria, Damasco ou Turquia. Ele já deve estar lá. Esse momento já deve estar num desses 3 países. Vai se levantar, é profético. É profecia da Bíblia. Está quase na hora de se manifestar. Embora Paulo fale
em 2 Tessalonicenses 2 que aquele que o detém deve ser removido, que detém a manifestação do adversário, do homem do pecado, do filho da perdição, do iníquo. Quem é que detém? Retém. O Roa Akodesh é o Espírito Santo. Ele vai sair da terra? Veio à terra no dia de Pentecostes. Atos 2, sairá no arrebatamento, mas levará a noiva, os ressuscitados e os vivos. Só que vivos, Machia diz em Lucas 17:8, quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra. Em outras palavras, encontrará algum homem infiel? Que na era de Laodiceia, a igreja é morna, ele diz, eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, está do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, a voz de Deus, a palavra original, a palavra de Deus, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Presta atenção, ele está fora das catedrais, naves, igrejas, das denominações, do sistema religioso, das mais de 100 mil igrejas que há no Brasil. Ele não entra mais, não cabe ele aí dentro, porque Kadosh, 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 ele é 3 vezes santo, e a igreja é impura, é política, é mundana, é imunda. As igrejas, as denominações, não tem como ele entrar, ele só pode entrar agora na casa de algum indivíduo, pessoa, que abrir a porta, né? E aí vai remover a pornografia, a prostituição, o adultério, as uniões ilegítimas, o short, o calção, o biquíni, o esmalte, o batom, a televisão, a política. Vai arrancar o futebol de dentro da sua casa. Se ele entrar, Yehoshua, o nome dele era Roché, Oséias, números 13, Moisés adicionou o Iude ao nome de Oséias, Roché, filho de Benu, né, filho de Nu. O nome dele virou Yehoshua. O nome do Salvador aparece no Velho Testamento. É o 6º livro da Tanakh. Depois de Gênesis, Bereshit, Shemot, Êxodo, Números, Vaincrá, Levítico, Devarim, Deuteronômio, o 6º livro é Yehoshua. Não é Josué. Não tem a palavra J, nem no Velho Testamento, no hebraico antigo, nem no hebraico moderno. O nome é Yehoshua, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, a última obra de Deus, o último avivamento de Deus não é nos templos, não é na Batista Lagoinha, não é na Igreja Universal, não é na Mundial, Internacional, não é na Assembleia de Deus. O último avivamento é dentro da sua casa. E se você abrir a porta? Se algum indivíduo abrir a porta, eu vou entrar. Reavivamento, avivamento, não é onde está Deus, o Criador? Então, se você abrir, ele entra. Então vai haver um rebuliço, um reavivamento dentro do celular. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O carcereiro ia pegar a espada e se matar, se suicidar. Paulo, Achalia, Paulo e Silas. Atos 16:31 disse, não faças isso, homem, carcereiro, te detenhas, não te mate, não cometa suicídio. E o que devo fazer, varões e irmãos, para ser salvo? Crê em Adão e Yehoshua Mashiach, e será salvo tu e a tua casa. Estou dizendo, como começou, assim termina. Os reavivamentos, no primeiro século, com Achalia, apóstolo Paulo era na casa. Porque Paulo nunca construiu 4 paredes, templo. A congregação que é lá, comunidade, congregação keynesiana, na casa de Arquipo, Nifa, Áquila, Priscila, era nas casas. O último reavivamento é para Mashiach entrar, se você abrir a porta e ele arrancar o pecado de dentro da sua casa, como a mulher da dracma. Ela perdeu a dracma, ela pensou, só tem um jeito. Deu reaver essa dracma, né? Que era uma tiara na cabeça, né? Elas não usavam aliança, as mulheres judias, né? No dedo era uma tiara com pérola, e ela perdeu uma dracma antes do marido voltar.
se meu marido voltar e não achar essa dracma, ai de mim, ela pegou uma vassoura e começou a vassourar, limpar, varrer até debaixo da cama, debaixo dos móveis, para encontrar a dracma. Vai ter que haver uma limpeza, né? A santificação é essa vassoura aí. Sem santificação, Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. Você vai ter que varrer para fora da sua casa, tudo que é imundo. O William Branham já pregava isso na mensagem, o sinal, em 63. O William Branham dizia assim, dá um pontapé na televisão, né? Dá um pontapé, bota para fora da tua casa tudo que Mambrana pregou, os branamistas, seguidores que dizem seguir a mensagem de Mambrana, desobedeceram. Hoje, os branamistas têm uma televisão no banheiro, na cozinha, na sala, no quarto. Hollywood! Hollywood, Dalila, que arrancou os olhos de Sansão, arrancou os vossos olhos, branamistas, do tabernáculos. Hollywood arrancou vossos olhos, e Deus disse a William Branham. A voz audível de Deus falou com William Branham: nunca tenha uma televisão em sua casa. Quantas televisões vocês têm, branhamista? A mensagem de Mambrana não tem valor para vocês, não. E eu estou aqui hoje pregando mais duro do que Mambrana. Estou dizendo que você vai ter que botar para fora calça comprida, short, biquíni, sunga. Você vai ter que usar vestido. O meu vai no tornozelo, é exagero. Para que ser santo? Olha, é a Bíblia que diz que só vai entrar kadosh. Não estou obrigando ninguém a usar túnica. Eu uso para mim. Não uso para os outros. Quer rebolar, quer usar roupa, vestido, calça colada no corpo, blusa, camiseta colada no corpo, igual linguiça calabresa e toscana, e deixar os homens ou a mulher babando igual cachorro doido para fazer adultério, prostituição, sexo com você, é um problema seu. Não é meu não, vai. Aquele que é kadosh, 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 santo, santo, santo está vindo. Do jeito que o Mambrana falou, é igual um imã, né? Você não vai com sua camiseta, mulher, que desenha seus seios. Nem as mulheres do tabernáculo vai subir. Você não vai com esse vestido que desenha suas nádegas. Expõe tudo, né? Você diz, eu tenho que ficar sexy, né? Senão minha empresa, meu trabalho me manda embora. Então você vai para a grande tribulação por causa de emprego, Não, eu tenho que ficar sexy, usar as roupinhas coladas no corpo, igual linguiça calabresa e toscana, porque senão as minhas amigas no trabalho, na escola, vão me chamar de velha, de cafona. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Quem ama o mundo, as coisas do mundo, se constitui inimigo de Deus, inimigo do Criador. Você não vê que o Criador ia roubar? Foi o primeiro alfaiate, fez vestido, túnica para Adão e sua mulher Eva lá, e vestiu, tirou lá o short, a calça comprida, a camiseta, que era as folhas de figueira, esse biquíni, essa desgraça não presta, esse short, esse calção não presta. Eu vou colocar uma túnica, ele não é um alfaiate. É a obra de Deus, daquele que é kadosh. E é kadosh 3 vezes. E para ir no arrebatamento, o Criador que é santo, 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 kadosh, 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 ele está exigindo que você seja pelo menos uma vez kadosh. Ele não está nem exigindo que você seja igual a ele 100%. Porque ele, lá na eternidade, a Bíblia diz que os anjos, os serafins com 6 asas, 3 pares de asas, com um par tem que fechar os olhos para não olhar para o Criador, porque os anjos, os serafins são santos, nunca adulteraram, nunca prostituíram, nunca mentiram, mas mesmo diante de Deus, o Criador Jeová,
eles não conseguem olhar para o Criador. Os anjos que ficam de dia e de noite, 24 horas, cantando, Kadosh, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia que diz, não sou eu não, leia Ishaiah, capítulo 6, Isaías. A Bíblia diz que eles não podem olhar para o Criador. E por quê? Eles não são Kadosh, são santos? São. Os anjos são santos, os serafins. A questão é que o Criador é 3 vezes mais santo do que um anjo, do que um arcanjo, do que um querubim, do que um serafim. Como eles não são igual ao Criador, tem que fechar os olhos. E você, homem e mulher, usando roupa imunda, podre, vivendo no pecado, acha que vai chegar perante o Criador. A Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus. É melhor você fazer como essa mulher aí, arrumar uma vassoura, não? Sair das igrejas, porque ninguém vai tirar o futebol das igrejas, a política das igrejas, o biquíni, o maiô. Ninguém vai tirar os esmaltes das unhas das mulheres das igrejas, o batom dos lábios das mulheres da igreja. Ninguém vai tirar. Agora estão lutando karatê, os homens, jiu-jitsu, né? As igrejas fazem tudo que o mundo faz, os homens e mulheres. Ninguém vai limpar as igrejas, elas têm RI, regulamento interno, estatuto, dogma, credo, normas, regras de homens. Agora, sua casa, se Mashiach entrar, a Mashiach, Yehoshua a Mashiach, aí pode você arrumar a vassoura e fazer uma limpeza, uma faxina, arrancar de dentro da sua casa, dar um pontapé em tudo que é pecado, né? Tudo que é contra a vontade do Criador. E as nações se enfureceram. Não é o que nós estamos vendo no mundo? Apocalipse 11, 18. A França está lutando com quem? Até agora com ninguém. Mas está brava, né? A Alemanha, o general MacArthur tinha dito, né? Nunca deixe a Alemanha se rearmar. Donald Trump permitiu. Já está fazendo armas. Agora ela vai fazer uma bomba atômica, né? Ela que é o pivô da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. O pior erro do mundo é deixar a Alemanha fazer armas. Com Friedrich Merz, o primeiro chanceler lá, a Alemanha está se armando até os dentes, unhas e dentes, para lutar contra quem? Diz a Alemanha que vai lutar contra a Rússia, do Vladimir Putin. A Rússia está irada. Me diga um país no mundo que não está irado. Os Estados Unidos, que não é águia. Porque se for dizer que os Estados Unidos é águia, o Brasil também tem que ser águia. Porque nós temos uma águia aqui no Brasil, chama arpia. É maior do que as águias americanas lá. Pode juntar as águias americanas todinha, que a arpia aqui do Brasil ainda é maior. Pega um bicho preguiça, pega um macaco, né? E o Brasil não é águia. Estados Unidos não é águia, mas Estados Unidos eu preguei aqui, é um leão. Eu tinha visto em 2021 um sonho, onde um leão fora da jaula com a corrente, e homens muito importantes jogavam comida assim, ao longe, para o leão comer. Uma cabeça muito grande, né? E quando eu vi aquilo num sonho, noturno, eu disse, foi de dia, eu não sei o horário, mas eu sonhei com isso. Eu disse, esse leão vai ser solto e ele vai comer gente. Eu não sabia o que era esse leão, até eu estudar a história de George Washington. Que lutou em 1876, a Guerra da Independência das 13 colônias, 13 estrelas na bandeira dos Estados Unidos, era 13 colônias. Era chamado, Estados Unidos, a Terra do Novo Mundo, era chamada de Nova Inglaterra, sabia disso? Que os Estados Unidos já foi chamado de Nova Inglaterra? Porque 120 ingleses, puritanos, saíram de Londres, da antiga Grã-Bretanha, da Inglaterra, para Plymouth Rock, Nova Orleans, em busca de liberdade religiosa. Mas o que virou a América do Norte hoje? Um país que, quando você assistia filme de faroeste, sempre tinha um pastor, né? Um reverendo, né?
o que virou a América do Norte hoje. E George Washington, com o apoio de soldados do exército da França, derrotou a Grã-Bretanha e declarou a independência dos Estados Unidos, a capital dos Estados Unidos, em homenagem a George Washington, chama-se Washington, né? A qual Donald Trump está militarizando ela, fazendo uma federalização. Colocou o exército nas ruas de Washington, Los Angeles, diz que vai colocar em Chicago, onde é um governador democrata, ele vai federalizar. Isso aí é ditadura, autoritarismo. Tipo Benedito Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Stalin. Assim trabalhou Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha foi tirando os direitos e liberdade e taxando os outros de terrorismo. Para depois se manter no poder. Stalin também fez isso. O chanceler da Alemanha nem alemão ele era austríaco. Adolf Hitler também fez isso. Será o fim do Império Americano? Então, hoje você tem o Canadá, o rei do Canadá é Charles III. Quem é o rei da Nova Zelândia? Charles III. Quem é o rei da Austrália? Charles III. Olha aí quantos países, acho que são 13 países hoje ainda, cuja Charles III, Donald Trump hoje está no Reino Unido, lá na Inglaterra, lá se reunindo com o rei Charles III. Ele é o rei desses países tudo, são 13 países, além do Reino Unido, a Inglaterra ser o Reino Unido junto com Escócia, País de Gales e Irlanda, né? Não é só um país. Mas antes de ser o Reino Unido foi a Grã-Bretanha. Agora vai ver, o que é que tem na bandeira da Grã-Bretanha e do Reino Unido? Leões. E o que é o Canadá, que fala inglês, Dinamarca, Nova Zelândia, Austrália, tudo fala inglês, incluindo Estados Unidos. Isso aí eram leãozinhos da Grã-Bretanha. A questão é que desses países todinho, o único que conseguiu independência foi os Estados Unidos. A Nova Inglaterra, com 13 colônias, como dizia William Branham, né? Hoje é um leãozão. Não é águia. Para com isso. A águia, a Bíblia diz em Shemot, Êxodo 19, Êxodo 18, que Israel saiu do Egito nas asas da águia. A águia é Jeová, é o Deus de Israel. Mas nem Israel hoje, com o Likud, com o sionismo, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é águia. Israel é um leãozinho que é dominado, um ventríloco, uma marionete do leãozão que é os Estados Unidos. Está fazendo o que os Estados Unidos quer, que Trump diz, eu quero Gaza para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já fez uma proposta aí, para dominar Gaza 10 anos, fazer o que em Gaza? Derrubar todos os prédios, casas, e construir uma Riviera, um resort. O que é isso? Cassino, aí vai ter charuto cubano, maconha, droga, mulher pelada, jogos, tipo Las Vegas. Ele e o Jared Kushner querem fazer um investimento imobiliário, só que para isso Netanyahu está fazendo um êxodo. Né? São 2 milhões que moram em Gaza. E Israel já parte para cima da Cisjordânia, que é o outro lado lá de Israel, que também é controlado por palestinos. Embora Israel quem controla, mas é ocupado por palestinos. Dá um total de 5 milhões de palestinos. Mas o profeta Moisés fez um êxodo, Shemot 18, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, né? Sem levar remédio, água, comida. O Criador alimentava cada homem casado, 600 mil homens judeus, hebreus, israelenses, daria 1.200.000. Tendo 2 filhos, dá mais de 2 milhões de hebreus. O Benjamin Netanyahu está fazendo um êxodo hoje, de 2 milhões de palestinos. Mas na verdade eles são irmãos de Israel, porque os palestinos falam árabe e eles são ismaelitas, filhos de Abraão. Só que o Benjamin Netanyahu prega que eles são amalequitas e devem morrer. Tá errado. Mas ele está expulsando 2 milhões de palestinos, é um êxodo, né? Para fora de Gaza, morrendo de fome, né? Netanyahu está dando uma de Moisés, mas Moisés era usado por Jeová. Netanyahu é usado pelos Estados Unidos, o leãozão, que quer engolir a Venezuela. E quem sabe esse leãozão vai vir aqui pro Brasil também. Porque Marco Rubio, né, que tem descendência de cubano,
Ele não gosta da esquerda do Lula, da esquerda do Maduro, Brasil, Venezuela, da esquerda do Daniel Ortega, como é que é o nome do país ali? Do Ortega ali, que também é outra ditadura, né? São ditaduras na Venezuela, Nicarágua, né? Ele quer mudar as coisas aqui, porque os Estados Unidos enxerga a América Latina, a América Central, mesmo o Canadá na América do Norte. Os Estados Unidos quer fazer o Canadá ser a estrela de número 51 na bandeira americana, né? O 51º estado americano, que é o Canadá, que é o Panamá. Quem que apoia os Estados Unidos aqui? Na América Central e na América do Sul, o Paraguai e a Argentina do Milei e o Panamá. O resto do dia não apoia os americanos, não. Mas os americanos estão aí para a ONU? Para as leis internacionais? Não. Colocou exército no canal do Panamá para os chineses não usar os portos do canal do Panamá. A China não é besta? Não é boba? Vai fazer uma ferrovia de Camaçari, Bahia, até o Peru, Lima, onde a China tem um porto lá, né? Para rodar, enviar suas mercadorias na Rota da Seda. E como Vladimir Putin domina a sua região, já tomou a Geórgia, a Crimeia, 20% da Ucrânia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, como a China domina a sua região. Diz que vai invadir Taiwan. Os Estados Unidos também quer fazer o mesmo aqui nas Américas. Ela diz, o meu quintal, México, o meu quintal, Venezuela, o meu quintal chamado Brasil, é meu quintal. É meu quintal. Estão querendo parar minha live aqui, né? Eu tô vendo aqui que estão tentando parar a minha live, né? Aí eu vou ter que voltar a fazer live no YouTube, né? Pelo menos no YouTube não tem isso, de pessoas estarem vendo a live e querer restringir, né? Proibir a live. Eu vou ter que voltar pro YouTube depois dessa, né? Já não vai dar para fazer live, transmissão ao vivo no TikTok. Mas isso é a liberdade de expressão indo embora, gente. Hoje ninguém pode se expressar livremente, né? As ideias, as mentes das pessoas tolir, proibir, né? Não sei se está gravando, né? Talvez esteja, né? Mas eu já vi que não dá mais para fazer live, transmissão ao vivo pelo TikTok. Então a América quer o seu quintal, né? E a Bíblia diz que as nações se iraram, enfureceram. Cada nação está furiosa. Não vê o Brasil? Não vê um dos ministros do Lula dizendo o Brasil precisa de bomba atômica, né? Só agora o Brasil está a enxergar que vai precisar fazer bomba atômica para defender a soberania do seu território. Porque os Estados Unidos estão ali na Venezuela, no Mar do Caribe, com um navio nuclear. E o Maduro alistou mais de 8 milhões de cidadãos civis da Venezuela para defender o regime ditatorial. E se houver guerra ali, o que a população vai poder fazer? Contra o exército mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, que vem até com navio nuclear. Não está de brincadeira o leão, não. O leãozão. Não está de brincadeira, as nações se iraram. Não estamos vendo isso? Machia não disse? Haverá guerra em vários lugares, guerra, rumores de guerra, as nações vão se irar. Eu disse aqui, Donald Trump não tem Deus, o Criador. Putin, não tem Deus, o Criador. Xi Jinping, não tem Deus. Kim Jong-un, não tem Deus, nem Benjamin Netanyahu. Ele nem segue a Torá, porque vai em Levítico 19:27, diz que um judeu não pode cortar a lateral dos seus cabelos, tem que deixar crescer 2 tranças.
Você só vê isso hoje nos ultra-ortodoxos. Haredim diz também que um judeu não pode aparar a barba. Onde está a barba do Benjamin Netanyahu? Ah, mas ele usa um kippá. Kippá? Isso não significa nada, gente. Você vai identificar um judeu quando ele tem duas tranças assim, ó, dois cachos. E a barba. Netanyahu é político. Não tem nada de Torá e de judaísmo, não. É americanizado. Ele está ali ao serviço dos Estados Unidos, gente. Eu estava agora mesmo vendo o hino nacional do Brasil, dos Estados Unidos. Até anotei aqui uma frase do hino nacional americano, do hino nacional chinês, russo. O que diz esses hinos? Presta atenção. Cada país tem um hino nacional. É profético, viu? As letras dos hinos nacionais da Venezuela, dos Estados Unidos, da China, do Brasil, de Israel, mesmo de Israel, quer dizer algo. E nessa hora onde as nações estão se enfurecendo, vai ver a letra dos hinos desses países. Vai ver. O americano canta: quando a nossa terra iluminada com um sorriso da liberdade. O hino está dizendo assim, olha essa letra do hino nacional americano: se um inimigo de dentro desferir um golpe em sua glória. Os Estados Unidos hoje já tem um presidente que está desferindo um golpe brabo, né? O inimigo de dentro, Donald Trump, né? Qual era a glória dos Estados Unidos? Lutar por uma luta que valia a pena. Ou seja, dar liberdade. Fazer pessoas heroínicas, bravos, sorrirem porque alcançaram a liberdade, mas hoje a liberdade está sendo destruída dentro dos Estados Unidos. Você vê, imigrantes latinos, trabalhadores, né? Pais de famílias, pais sendo separados de esposa sendo separado de marido, e eles não estão nem aí se crianças de um mês, 1 ano, 2 anos, ficam lá sem pai e mãe. Cadê a liberdade, o respeito? Porque Trump diz, o ICE, a polícia americana, que inclusive nem mostrar o rosto mostra. A polícia é contra os imigrantes. Ela vai prender bandidos, trem de Aragua, gente que trafica droga, mas na verdade tá varrendo os Estados Unidos e tirando, prendendo trabalhadores. Trabalhadores estrangeiros. Para um país ser feliz, ser abençoado e próspero pelo Criador, tem que tratar muito bem o imigrante, o estrangeiro. Tem essas leis lá na Torá, lá. O estrangeiro não pode ser maltratado. Lembra, Israel, você foi estrangeiro. 430 anos na terra do Egito. Dê comida ao estrangeiro. Dê roupa ao estrangeiro. Dê água ao estrangeiro. Mas hoje a América prende. Isso aí é um golpe na democracia americana. A democracia está indo pro lixo. Abaixo, abaixo. É a letra do hino americano. Abaixo, abaixo com um traidor. Ou seja, a letra do hino americano diz que um inimigo de dentro iria surgir e iria desferir um golpe contra a glória dos Estados Unidos. Abaixo, abaixo com um traidor que se atreve a profanar a bandeira de suas estrelas. Começou com 13 estrelas. Hoje acho que tem 50 estrelas. Que se atreve a profanar a bandeira de suas estrelas e a página de sua história. O hino americano fala de liberdade, de lutar por uma causa justa, de sorrir com a liberdade que a pátria americana dava. Mas agora o que vemos nos Estados Unidos? A liberdade está indo embora por causa da autocracia, autoritarismo. Está indo embora, mas não é só dos Estados Unidos, não. Você não viu no Nepal? Você não vê na Rússia? O Putin expulsou o X, né, o Twister, né? Você não vê na China, né? Cada país está dando um jeito de tirar a liberdade, né? Ninguém pode se expressar. Ninguém pode se expressar, mas é incrível. Eu fiquei impressionado. Ou seja, o hino americano, que manda confiar em Deus, né?
Então devemos conquistar ao hino americano quando a nossa causa é justa. E esse é o nosso lema. Em Deus, fala até de Deus o hino americano. Em Deus está a nossa confiança. Mas o hino americano diz, o inimigo de dentro vai dar um golpe na nossa glória, na nossa bandeira. Embora Trump está mandando, assinou um decreto dizendo que é 1 ano de cadeia para quem queimar a bandeira americana. Isso aí, ele está iludindo as pessoas. É ele que está dando um golpe na glória dos Estados Unidos, de Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln, de tantos homens que lutaram pela democracia, da liberdade ao cidadão. A liberdade está indo embora, porque Trump sabe que não tem emenda para um 3º mandato, mas quando ele olha Volodymyr Zelensky da Ucrânia com aquela declaração que ele declarou lá, porque o país está em guerra, né? Foi declarado lei marcial, então não pode ter eleição na Ucrânia. Volodymyr Zelensky se mantém no poder. O Trump também sabe que a maneira dele se manter no poder é guerra, é trazendo a guerra. Ou, na próxima eleição, ele iria de vice-presidente, o J.D. Vance como presidente. Aí, se o J.D. Vance ganhasse e renunciasse, o Trump teria a chance de continuar como presidente, né? Teria que ganhar como vice. E o presidente, se ganhasse, renunciaria e ele se manteria no poder. Ou então é a guerra! E eu não sonhei. No dia, acho que 4, 5... no dia da eleição americana de novembro de 2024, eu vi Donald Trump com um vaso branco. O vaso não tinha tampa e não tinha fundo, e ele virava para cá e para lá. Esse vaso branco significa paz. Ele iria tentar trazer a paz. Ele não está batendo no peito aí dizendo que acabou com 7 guerras. Eu acabei com 7 guerras, acabou nada. Depois ele estava perturbado e eu estava num pequeno lugar. Eu disse, retira esse homem daqui. Quando foi retirado Donald Trump, ele apareceu, o vaso sumiu e estava na mão dele uma espada grande. Espada guerra. Então, para manter-se no poder, ele pode trazer uma guerra. E é o que ele quer. É o que ele está a lutar. Não vê Charles King aqui morreu, com a bandeira de Trump, o boné do MAGA do Trump, o uniforme do Trump. Ou seja, se temos que morrer é pela palavra de Deus, não por político. Jamais por republicano, por MAGA, né? Temos que defender a Bíblia, a palavra de Deus. Charles King morreu por Trump. Você acha que entrou no céu? Porque as igrejas também defendem Trump, como nos Estados Unidos as igrejas evangélicas casou com Donald Trump, no Brasil as igrejas evangélicas casou com Bolsonaro. E esse pastor da Videira aqui em Goiânia, Luiz, disse que o casamento com o bolsonarismo foi mal, porque as igrejas evangélicas no Brasil parou de crescer, né? Os pecadores viram que é melhor ficar no mundo do que vir para a igreja, porque a igreja virou bolsonarismo política. Do outro lado, quando Lula estava preso em Curitiba, o Papa Francisco mandou um rosário do Vaticano. Logo, logo ele saiu. Então, o que vemos no Brasil? A mãe Igreja Católica apoia a esquerda. As igrejas evangélicas, filhas da Igreja Católica, apoiam a direita. E aí as igrejas estão na política. As igrejas estão na política. E quem assume o poder hoje, em qualquer país da terra, não quer sair do poder. Veja Benjamin Netanyahu em Israel, extremista da direita. Ele sabe que a única maneira dele permanecer no poder é provocar guerra. Enquanto houver guerra, ninguém tira ele. Agora ele está com os olhos atravessados na Turquia. Está ameaçando a Turquia. Será que Israel vai atacar a Turquia? É um trem perigoso, gente. É um trem perigoso porque nesse momento, enquanto eu prego, eu não sei quem é a besta. Eu não vou cometer essa loucura que pastoras, pregadoras, pastores, teólogos estão dizendo. É o Jared Kushner, é o Emmanuel Macron, é o Donald Trump. Volodymyr Zelensky. Tem gente dando o nome da bênção. Nem eu sei quem é. Eu só posso dizer o que o profeta Naum diz. É um assírio. Como eu estava a dizer,
as 7 cabeças, o Egito, a primeira ainda existe, a Síria não existe. Porque na 1:3:19 diz que a Síria foi ferida com a chaga mortal. Não diz a Bíblia em Apocalipse 17:13? Que uma das cabeças da besta foi ferida com uma ferida de morte, e toda a terra vai admirar a besta porque a ferida mortal foi curada. É a Síria. Em segundo lugar, a Síria não existe, mas vai reviver. Um assírio será a besta. Eu não sei quem é. E ele só vai se revelar, aparecer, se manifestar após o arrebatamento. Portanto, eu não sei quem é. Eu não vou fazer essa loucura que os teólogos se dizem, eu entendo de escatologia, é fulano, é ciclano. Eu não vou para isso, não. Eu vou falar onde a Bíblia falou, onde a Bíblia se calou, eu também me calo. Pregarei o que a Bíblia diz para pregar, mas se a Bíblia se silencia, eu também vou me silenciar. Vou ficar silenciado, quieto, né? Apenas observando. Terceira cabeça, Babilônia, o Iraque, né? Existe, mas não é império. Nem o Egito é. A Síria foi ferida de morte, mas vai reaparecer. É uma das 7 cabeças que vai ser curada, né? A terra vai maravilhar. A 4ª cabeça é a Pérsia, o Irã, né? Está aí, mas não é império. A 5ª é a Grécia. A 6ª é Roma, né? Está tudo aí. Roma, Itália, a Grécia, né? A 7ª cabeça foi dito, quando ela vier, ela vai durar pouco tempo. Talvez aí uns 42 meses, 3 anos e meio. Que é quando esses 10 chifres darão poder ao pequeno chifre, né? Que vai virar a besta, né? E lá diz assim, e a besta é o 8º, uma das 7 cabeças. Gente, a cabeça que vai voltar, que vai ser o poder, não é Roma, não é Grécia, não é Babilônia, Iraque, não é Pérsia, Irã, não é Egito, é a Síria, é um assírio. Por isso que a coisa fica difícil de identificar, porque às vezes o homem que vai ser a besta, às vezes ele pode ter nascido na Arábia Saudita, na Turquia, no Líbano, e às vezes ele será a besta por causa do DNA dele, porque a Síria não existe. A capital da Síria foi Nínive, a atual cidade de Mossul, hoje no Iraque, e se você for a Nínive só tem ruínas. Mas vai vir um assírio. É a Bíblia que diz. Um assírio será a besta. Pelo menos a identidade, o DNA, a nacionalidade dele, Naum diz. O profeta que viu o automóvel, né? O carro, né? Naum 2:4, ele vê o carro, mas vê também a besta, né? Você quer duvidar, duvide. Não é problema meu, eu só devo pregar onde a Bíblia falou. Onde a Bíblia calou, se silenciou, eu me calo. Eu não vou além da Bíblia, além das Escrituras. Mas o hino americano diz que o inimigo de dentro está na letra do hino americano. Eles cantam isso todo dia. Vai desferir um golpe na glória dos Estados Unidos, na bandeira estrelada dos Estados Unidos. Ou seja, o hino está profetizando que a liberdade vai ser retirada dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos, que era o país da liberdade, não será mais o país da liberdade. Não é isso que estamos vendo. Não é isso que estamos vendo na América do Norte hoje. Eu estou dizendo, a letra do hino americano é profética. E o da Venezuela? A Venezuela, a letra é glória ao povo da Venezuela. Fala de morte, da opressão. Eles colocam lá, o Senhor clamou. O Senhor que acredita aqui que está lá é Deus, né? Abaixo as correntes, né? O hino está contando como vai ser a vida na Venezuela o tempo todo, né? Morte, opressão. Se você vai para o hino da Rússia, a Venezuela é glória ao povo. O hino da Rússia já é glória à Rússia. Glória à pátria da Rússia. Glória ao país da Rússia. Né? Eles também colocam Deus no hino, dizendo que a Rússia vai até não tem o Polo Norte lá? O Polo Sul, né? Está nos polos, e que a Rússia é protegida por Deus. A Rússia é o Gog, de Ezequiel 38:39. A Rússia é o rei do norte, Daniel 11. É diferente do hino da Venezuela, né? O da Rússia, né?
E agora, qual outro país aqui? Temos a China. O que fala? O hino da China é pequeno, né? Levantem aqueles que não querem ser escravos. É a letra do hino chinês, né? É isso que diz a letra do hino da China, né? E as nações se iraram, enfureceram, umas contra as outras, é tempo de guerra. Os ventos foram soltos. Eu disse que estamos em 2025, mas revivendo 1962, quando Nikita Khrushchev, presidente da Rússia, da antiga União Soviética, conseguiu instalar mísseis apontados para a Flórida, Miami e aqui em Cuba, poucos quilômetros. E um avião americano, fotografando a ilha de Cuba, fotografou os mísseis. Logo, o presidente católico John F. Kennedy disse, né? Afunde qualquer navio soviético aqui nas águas do Atlântico, do Índico, para afundar. Nikita Khrushchev amarelou, porque o Kennedy colocou mísseis na Turquia apontados para Moscou, bem pertinho de Moscou, né? E aí ele recolheu os mísseis de Cuba, levou para a União Soviética, e aí houve de 1962 até 2022, 60 anos de paz na Terra, sem ventos de guerra, sem o fantasma das bombas atômicas da Guerra Fria. Porém agora, desde 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a Guerra Fria, o fantasma da Guerra Fria 2.0 está de volta. Mas parece que agora o Criador não vai deter os ventos da guerra. Que guerra, quando a Bíblia fala de vento, os 4 anjos segurando os ventos, né? Quando fala vento é guerra, está liberado. Iraram-se as nações. Ou seja, eu estou dizendo que Deus não vai dar mais 60 anos para o mundo, não vai haver mais paz, não. Os ventos estão soltos. Você vê, um vento no Congo, é um vento no Nepal, é um vento em Israel, é um vento no Irã, é um vento na Rússia, é um vento na Venezuela, daqui a pouco é um vento no Brasil. Guerra! Guerra no mundo todo! Os ventos, vento na Bíblia e no Apocalipse, vento quer dizer guerras. Os ventos estão liberados. Iraram-se. A Bíblia diz que as nações vão ficar tudo enfurecidas. É um tempo de guerra. É um tempo de guerra. E as letras dos hinos dos países proféticos. O meu país, por exemplo. Ou seja, eu sou brasileiro, mas nasci brasileiro, mas aí descobri agora que eu sou um filho do Criador. Jeová. E aí o nosso hino aqui diz aqui: pátria amada, pátria idolatrada, idolatrada. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. E Paulo diz em Filipenses 2, nossa pátria está no céu. Agora vai dar um choque, né? Pátria amada, pátria idolatrada, terra adorada. Nós só podemos adorar o Criador, nem a terra. Podemos adorar, a Bíblia diz em Apocalipse 22, 8, e 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, a idolatria é um pecado gravíssimo. A pessoa vai perder o direito de entrar na cidade santa, da árvore da vida, vai ter seu nome apagado do livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, ou o livro da vida, se for idólatra. Eu sou brasileiro, mas eu não devo ser idólatra. Os idólatras ficarão fora do reino dos céus. Se eu for pelo hino do meu país, eu devo virar um idólatra, mas eu não vou virar um idólatra. Eu já fui idólatra no tempo da minha ignorância. Hoje eu não quero ser idólatra. É um pecado mortal, é um pecado grave. Veja. Aí diz assim, terra adorada. Entre outras 1000 é tu Brasil. Eu até acredito que o Brasil, daqui sai o último reavivamento por causa de Oswaldo Aranha, que deu a vitória em Israel em 27 de novembro de 1947, ali na ONU. A ONU agora já quer sair dos Estados Unidos, de Nova York, porque Donald Trump está restringindo o voto das delegações. Mesmo do Brasil não está dando visto.
Não está dando visto para todo mundo. Ou seja, os Estados Unidos está perdendo a liberdade. Está deixando de ser democracia. Está virando um país autoritário, autoritarismo. Isso é profético, porque é um leão. É um leão que vai comer gente, está comendo gente. Então veja a situação, gente. O hino americano, ainda anotei aqui, o hino americano fala de foguetes, e os foguetes brilham vermelhos, as bombas estouram no ar. Fala de guerra, né? Então é um leão. Deram prova durante a noite que nossa bandeira ainda estará lá. Só que esses Estados Unidos vai ser destruído pela Rússia, pelo Gog, pelo Rei do Norte. Mesmo antes do Gog ir para o Mar Morto, lá no Vale do Oberim, Ezequiel 39:11. A Rússia vai descer com muitos países para Israel, invadir Israel, mas antes tem uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. É profético, William Branham viu essa guerra. O que eu gostei da letra do hino do Brasil, eu sou contra a idolatria, mas tem uma letra bonita aqui. A imagem do cruzeiro resplandece, né? Ou seja, o Brasil, quando Billy Graham veio aqui em 1974, Billy Graham disse que o país, o Brasil, o americano Billy Graham, evangelista, disse: o Brasil é um país abençoado. Ele tem uma cruz sobre ele, a cruz do Cruzeiro do Sul, né? Eu disse que eu não vou usar cruz de madeira, como William Branham usava. Mesmo no Tabernáculo Branham, lá em Jeffersonville, Estados Unidos, não era nem uma cruz de madeira. Era uma cruz com escultura, né? Um crucifixo com escultura. O irmão Branham disse que teve gente que fugiu do tabernáculo quando ele colocou aquela escultura no crucifixo lá, né? Mas ele era um profeta, ele podia colocar. Eu não sou nada, eu só sou um pregador e eu não vou usar cruz nenhuma, nem crucifixo com escultura e nem cruz. Eu sempre tenho pregado, o Brasil já tem uma cruz. O hino do Brasil, eu gostei disso aqui, né? A imagem do cruzeiro resplandece, é o único país no mundo que tem uma cruz sobre ele, é o Brasil. Aí dá para engolir isso, né? Dá para aceitar isso, né? Mas esse negócio de ser idólatra, aí eu devo recusar, porque senão eu não entrarei na cidade santa, na cidade celestial, senão eu não serei salvo. A Bíblia diz que os idólatras não serão salvos. Mas o Cruzeiro do Sul, aqui a imagem do Cruzeiro resplandece, já tá bom isso aqui, né? E o hino de Israel? O hino de Israel fala da terra de Sião. Sião, quando você lê Sião na Bíblia, o Monte Sião, em cima do Monte Sião, o topo é o Monte Moriá, o lugar santo. Hoje tem a Mesquita de Omar, o Domo dos Espíritos e o Domo da Rocha, né? O Monte Sião, Sião quer dizer Jerusalém, está controlado pelo Islã, né? Algo vai acontecer no Monte Moriá. O terceiro templo vem. Vem porque a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, que a besta vai se sentar no templo de Deus. Onde será o trono da besta. Não é eu que digo, onde ela vai se sentar, não é eu que digo, é a Bíblia. Quer duvidar de mim, do que eu estou pregando, você estará duvidando da Bíblia. Vai se sentar no templo de Deus. Então, o terceiro templo vem. Mas tem uma profecia da Bíblia, em Ishaial, Isaías 17:1, diz que Damasco vai ser destruído. Por que Damasco vai ser destruído? Até agora ninguém sabe, né? Vai virar escrombo, né? Com certeza, bomba atômica, né? De onde vem essa besta? Ou do Líbano, ou da Síria, Damasco, né? Ou da Turquia. Também diz que o trono de Satanás, Apocalipse 2:13, está em Pérgamo. Pérgamo é na Turquia, né? Mas há um momento que essa besta senta-se no trono na Turquia e desloca-se para o Monte Sião, o Monte Moriá. Permite construir o terceiro templo, porque quer se sentar no terceiro templo para se levantar contra tudo que se chama Deus. Ou seja, a besta vai querer ser o próprio Deus.
Não é nem igual, vai querer ser Deus na terra, vai obrigar a humanidade, as nações, raças, tribos e línguas a adorar ela. E quem não adorar a besta será decapitado, será morto. É a Bíblia que diz isso. E o hino de Israel diz, a terra de Sião, Jerusalém, Jerusalém, e diz que o povo judeu possa habitar livre nesse país. Bem, vai acontecer, haverá um tempo que haverá paz lá em Israel, no milênio, 1000 anos, o 7º dia, né? O Criador descansou no 7º dia. Um dia para Deus é 1000 anos. Está vindo o milênio está chegando. Onde Yahushua Mashiach é o rei dos reis, senhor dos senhores, e vai reinar com vara de ferro, tolerância zero para o pecado. Não haverá idolatria no milênio. Não haverá pecado no milênio. Não haverá esmalte, batom, calça comprida, short, biquíni, futebol, cinema, política no milênio. É uma monarquia. No milênio será estabelecido a monarquia. Então você está a ouvir esta palavra nesta hora. Eu estou dizendo que os hinos dos países, inclusive o meu, o Brasil, é profético. O meu tem o Cruzeiro do Sul, né? Não me envergonho da cruz de Cristo. A mensagem da cruz é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. A hora da meia-noite, a pregação para as 10 virgens deve sair do Brasil. Isso é profético, né? Profecia de 25 de novembro de 1960, Shreveport, Louisiana, Estados Unidos. Antes de Mombrana pregar conferências com Deus, houve uma língua estranha, uma profecia que diz que na hora da meia-noite, sermões do Senhor seriam ouvidos nessa terra do Brasil, iria vibrar e revibrar o Brasil, e a glória de Deus estaria aqui no Brasil. Olha a cruz em cima do Brasil. A mensagem da salvação é a cruz. E a glória de Deus estaria aqui no Brasil. Conhecimento de Jeová, ou seja, voltando aos judeus, aos Iudim, a fé judaica, a fé dos hebreus, não a Torá, não ao judaísmo, mas as 14 cartas que Paulo escreveu, onde está o evangelho para a salvação das nações. Então fica com isso. Os hinos dos países são proféticos. Quem escreveu não sabia o que escrevia, talvez, mas estava colocando ali profecias. Ora, olha, que Jeová, o Criador, Deus e Pai, único Deus e Pai, e o seu Filho Yahushua Mashiach, abençoe esta palavra nesta hora. Amém.